Oi pessoal, eu sou o professor executor Ivonaldo Torres e nós vamos agora começar a nossa disciplina de infraestrutura de software. Bom, inicialmente vamos começar com o capítulo 1 do nosso primeiro volume, que trata sobre os fundamentos dos sistemas operacionais. Hoje em dia nós podemos encontrar um sistema operacional nos mais diversos locais, como por exemplo em desktops, smartphone, tablet, computação nas nuvens e em vários outros locais. Mas afinal de contas, para que serve um sistema operacional? Na tentativa de responder essa pergunta, imaginem a seguinte situação. Suponha aqui uma camada de usuários, dos mais diversos usuários, e lá embaixo uma camada física, uma camada de hardware. Bom, agora imaginem a situação onde essas camadas estejam juntas, ou seja, ligeiramente acima da camada de hardware esteja a camada de aplicação, ou melhor dizendo, a camada dos meus programas e aplicativos. Nessa situação, vamos imaginar o que aconteceria, por exemplo, se eu fosse criar uma nova pasta na minha máquina. Para fazer essa simples tarefa, para criar uma pasta, eu deveria ter que acessar diretamente o hardware, que nesse caso seria o meu HD. Uma vez que eu conseguisse acessar o HD, eu teria que definir a trilha, setores e outros atributos necessários para que eu pudesse criar essa pasta. E uma tarefa simples, hoje em dia, criada dessas, seria tornar-se muito difícil, bastante complicado. Por que isso? Justamente porque entre a camada de hardware e os programas falta uma camada, que é uma camada de software chamada de sistema operacional, que é responsável por gerenciar o meu hardware. Ela consegue esconder todos os detalhes físicos da minha camada mais embaixo, que é a camada de hardware. Então, baseado nessa explicação, poderemos responder a pergunta para que serve um SO da seguinte forma. Primeiro, para abstrair os detalhes da camada física. Agora, abstrair esse detalhe para quê? Para quem? Para todos os usuários, programadores, todo aquele pessoal que está em contato diretamente com essa primeira camada de programas. Também nós podemos afirmar que o sistema operacional ele serve para gerenciar os recursos lógicos da máquina. Mas que recursos lógicos seriam esses? Os recursos lógicos seriam, por exemplo, a memória RAM da minha máquina, seriam os processos da minha máquina, seriam, por exemplo, os periféricos, seriam o sistema de arquivo. Então, todos esses componentes, tudo isso seria gerido pelo SO. Oi pessoal, eu sou o professor executor Ivonaldo Torres e nós vamos agora começar a nossa disciplina de infraestrutura de software. Bom, inicialmente vamos começar com o capítulo 1 do nosso primeiro volume, que trata sobre os fundamentos dos sistemas operacionais. Hoje em dia nós podemos encontrar um sistema operacional nos mais diversos locais, como por exemplo em desktops, smartphone, tablet, computação nas nuvens e em vários outros locais. Mas afinal de contas, para que serve um sistema operacional? Na tentativa de responder essa pergunta, imaginem a seguinte situação. Suponha aqui uma camada de usuários, dos mais diversos usuários, e lá embaixo uma camada física, uma camada de hardware. Bom, agora imaginem a situação onde essas camadas estejam juntas, ou seja, ligeiramente acima da camada de hardware esteja a camada de aplicação, ou melhor dizendo, a camada dos meus programas e aplicativos. Nessa situação, vamos imaginar o que aconteceria, por exemplo, se eu fosse criar uma nova pasta na minha máquina. Para fazer essa simples tarefa, para criar uma pasta, eu deveria ter que acessar diretamente o hardware, que nesse caso seria o meu HD. Uma vez que eu conseguisse acessar o HD, eu teria que definir a trilha, setores e outros atributos
necessários para que eu pudesse criar essa pasta. E uma tarefa simples, hoje em dia, criada dessas, seria tornar-se muito difícil, bastante complicado. Por que isso? Justamente porque entre a camada de hardware e os programas falta uma camada, que é uma camada de software chamada de sistema operacional, que é responsável por gerenciar o meu hardware. Ela consegue esconder todos os detalhes físicos da minha camada mais embaixo, que é a camada de hardware. Então, baseado nessa explicação, poderemos responder a pergunta: para que serve um SO? Da seguinte forma: primeiro, para abstrair os detalhes da camada física. Agora, abstrair esse detalhe para quê? Para quem? Para todos os usuários, programadores, todo aquele pessoal que está em contato diretamente com essa primeira camada de programas. Também nós podemos afirmar que o sistema operacional ele serve para gerenciar os recursos lógicos da máquina. Mas que recursos lógicos seriam esses? Os recursos lógicos seriam, por exemplo, a memória RAM da minha máquina, seriam os processos da minha máquina, seriam, por exemplo, os periféricos, seriam o sistema de arquivo. Então, todos esses componentes, tudo isso seria gerido pelo SO.